Ceará Notícias. Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando o Ceará Notícias de hoje, terça-feira, dia 12 do mês de fevereiro. A partir desse momento você acompanha as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, comigo, Eduardo Calegari, aqui na Rádio Ceará News. Eu quero dar as boas-vindas para você que acompanha o nosso programa ao vivo pelo Facebook, você no YouTube, você também que se conecta aqui na nossa programação pelos aplicativos de rádio, você que ouve a Rádio Ceará News nos aplicativos comuns de rádio ou no nosso próprio aplicativo. É só você baixar no seu celular com o sistema iOS ou com o sistema Android, o aplicativo da Rádio Ceará News, que é o Rádio Ceará News com SI, Ceará News com SI. Você encontra todas as informações, artigos, é a versão mobile do nosso site, que é o www.cearanews.com.br. A partir de agora você fica bem informado comigo e as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a produção jornalística dela, Camila Apolônio de Lima. E ainda a produção da estagiária de jornalismo, Jéssica Tayane. Você vai poder ver e ouvir no programa de hoje. Jornalista Ricardo Boechat morre em acidente. O corpo será velado e cremado hoje. Triste notícia que nós colocamos aqui no nosso programa ontem. Infelizmente, o renomado, conhecidíssimo, muito respeitado jornalista Ricardo Boechat, a voz da manhã da Band News FM, os programas mais ouvidos no rádio brasileiro durante todas as manhãs, infelizmente silenciou. O corpo será velado e queimado hoje, daqui a pouquinho mais detalhes. Empresa envolvida em acidente com Boechat não podia transportar passageiros. Você vai conferir no programa de hoje ainda. Jair Bolsonaro continua melhorando e deixa a UTI. Cauã Emanuel é o primeiro dos 3 feridos no incêndio no Ninho do Urubu a receber alta médica. Seu acidente lá. Um incêndio, na verdade, né? Ninguém pode dizer que foi acidente. Lá do Flamengo, né? Lá no Ninho do Urubu. Governo reavalia pagamento do FGTS a famílias vítimas de Brumadinho. Na Venezuela, Juan Guaidó convoca manifestação em favor de ajuda humanitária. PROS é denunciado por candidatura laranja. Projeto facilita renegociação de débitos e visa reverter endividamento das famílias. Polícia Federal deflagra operação para conter tráfico de drogas pelas redes sociais. E ainda, queixa de furto de celular leva à apreensão de 100 outros aparelhos. Hemócio lança a campanha de carnaval para doação de sangue. E ainda, o Cine IDT divulga vagas de emprego para essa terça-feira. Essas e outras informações você acompanha agora comigo. Ceará Notícias. Nós comentamos ontem, trazendo a informação, infelizmente, da morte do jornalista Ricardo Boechat, aqui no nosso plantão de notícias, poucos minutos depois de finalizar o Ceará Notícias aqui da Rádio Ceará News. O jornalista Ricardo Boechat morreu aos 66 anos após a queda do helicóptero em São Paulo. Ele voltava de uma palestra que tinha ido dar essa palestra no interior de São Paulo, em Campinas, na verdade, né? Interior de São Paulo. O piloto da aeronave Ronaldo Quatrucci, de 56 anos, também morreu
Quando retornava dessa palestra, o helicóptero caiu ali na Avenida Anhanguera. O helicóptero caiu em cima de um caminhão no quilômetro 22 da rodovia, em sentido contrário, e acabou explodindo. O motorista do caminhão conseguiu escapar com vida. O jornalista estava em Campinas palestrando a convite de uma empresa farmacêutica em uma convenção anual de vendas da empresa. Apesar disso, a Libs não confirmou o fretamento da aeronave. Informou que o caso está em averiguação e disse em nota lamentar profundamente o ocorrido. O corpo do jornalista será cremado e velado nesta terça-feira em uma cerimônia reservada apenas para parentes e amigos próximos. Esse era o helicóptero que o Boechat estava. A informação que se tem é que esse helicóptero estava licenciado apenas para o transporte, aliás, não era licenciado para o transporte de passageiros, não é? Prefixo PT, HPG, era exatamente esse o helicóptero que o Boechat estava voando. A carreta, que você está vendo a imagem aí, inclusive uma imagem forte, né? Ao fundo ali, a cauda do helicóptero, ainda no chão. Ao que tudo indica, esse caminhão, a colisão ocorreu do outro lado do viaduto, né? Desse lado aqui, ó, pouco antes do caminhão passar por baixo. Você está vendo aí já pelas imagens que é a parte de trás do caminhão. Então ele bateu antes do viaduto, o caminhão conseguiu passar até frear completamente, né? E para trás ficou o que sobrou do helicóptero, completamente destruído, consumido pelas chamas. O corpo do jornalista, como eu falei agora há pouco, será cremado e velado hoje, terça-feira, em uma cerimônia reservada a amigos próximos. Jornalista Boechat, 66 anos de idade. Triste informação nós trazemos para você. Ele era filho do diplomata Dalton Boechat, que nasceu no dia 13 de julho de 1952 em Buenos Aires. Na época, o pai estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores na Argentina. O jornalista teve passagem pelo Globo, o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e o Dia, mas atualmente era apresentador do Jornal da Band e do programa matinal na Band News FM. Ele também tinha uma coluna semanal na revista Isto É. Boechat é ganhador de diversos prêmios, foi ganhador de diversos prêmios, Prêmio ESSO de jornalismo, e é também o maior ganhador do prêmio Comunique-se. Triste acidente perde o jornalismo brasileiro, os mais renomados e mais respeitados profissionais da comunicação. Olha, a empresa responsável pelo helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat era a RQ Serviços Especializados. RQ Serviços Aéreos Especializados, dona do helicóptero de matrícula PT HPG, que não estava autorizado a fazer o serviço de táxi aéreo, ou seja, transportar passageiros. As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A empresa estava apenas certificada para prestar serviços aéreos especializados que incluem aerofotografia, aeroreportagem e aerofilmagem, mas qualquer outra atividade remunerada fora das mencionadas não poderiam ser prestadas. Diante disso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Comando da Aeronáutica vai investigar e recolher informações sobre o acidente com o helicóptero. Confira agora mais detalhes sobre esse acidente com a Suzete Calderon, da Rede Nacional de Rádio, que traz detalhes sobre esse triste ocorrido, esse triste acidente com o jornalista Ricardo Boechat. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, do Comando da Aeronáutica, vai investigar e recolher informações sobre o acidente com helicóptero que matou o piloto Ronaldo Quattrucci e o jornalista Ricardo Boechat, nesta segunda-feira, dia 11 de fevereiro, em São Paulo. O registro fotográfico da cena, retirada de destroços do helicóptero e tomada de depoimentos de testemunhas foram os primeiros passos para identificar as causas do acidente. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, abriu um processo administrativo para apurar o uso do helicóptero na ocasião do acidente. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília,
Suzete Calderon. Suzete Calderon, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, trazendo informações aí, mais detalhes sobre esse acidente que ocorreu ontem, por volta de 12h30, que vitimizou aí 2 pessoas, o piloto Ronaldo Quatrucci e também o jornalista Ricardo Boechat, que veio a óbito, os dois ontem, né? O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves, carreta que foi atingida e passa bem. Vamos lá, seguindo com informações aqui na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. Ceará Notícias trazendo a seguinte notícia para você. Ontem, segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da unidade de terapia semi-intensiva no Hospital Albert Einstein e foi para o quarto. Ouça agora mais informações sobre o boletim médico divulgado pelo hospital na sonora de Cariane Costa, da Rádio Nacional de Brasília, que traz agora informações para a gente sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro evoluiu e ele recebeu alta da UTI nesta segunda-feira, sendo transferido para um quarto do Hospital Albert Einstein. De acordo com o porta-voz Rego Barros, o presidente passou por uma tomografia que revelou a melhoria da pneumonia. Ele não apresenta dor ou febre e vai receber uma dieta leve. Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta. A alta do presidente dar-se-á quando efetivamente ele esteja em condições de sair do hospital, usando uma metáfora, pela porta da frente. Nesta segunda-feira, o presidente recebeu as visitas dos ministros Sérgio Moro e Azevedo e Silva e do governador de São Paulo, João Dória. Bolsonaro também deu uma entrevista no programa do jornalista da Atena da TV Band e lamentou a morte do jornalista Ricardo Boechat. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Cariane Costa, da Rádio Nacional em Brasília, trazendo informações para você que está acompanhando sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro, mais detalhes sobre essa informação da saúde do presidente Jair Bolsonaro aqui na Rádio Ceará News. Olha, após receber alta no início da tarde de ontem, o jogador do Flamengo, o cearense Cauã Emanuel, de 14 anos, foi liberado e deixou o Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é o primeiro dos 3 feridos do incêndio no Ninho do Urubu a ir para casa. Cauã recebeu a visita dos jogadores profissionais do Flamengo e uma camisa personalizada e autografada pelo elenco antes de deixar o hospital. O jovem, que é de Fortaleza, no Ceará, ainda está sob supervisão médica. Por enquanto, ele ficará no hotel onde o Flamengo hospedou a família dos atletas, no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste do Rio. Francisco Diogo, de 15 anos, está no Hospital Vitória, mas continua no CTI. O estado mais grave é de Jonathan, de 15 anos, que teve 35% do corpo queimado e está no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, também no Rio de Janeiro. As informações são no portal G1 Ceará. Cariane Costa, da Rádio Nacional de Brasília, trazendo mais uma informação para a gente. O governo vai reavaliar o pagamento do FGTS para as famílias vítimas de Brumadinho. O intuito é estudar a classificação de rompimento de barragem. Sobre esse assunto, a repórter Cariane traz detalhes para a gente em mais uma informação aqui no programa. O governo estuda mudar a classificação de rompimento de barragens. Com a medida, o que aconteceu em Brumadinho pode deixar de ser considerado desastre natural e as vítimas não poderão ter acesso aos recursos do FGTS. A nova posição do governo foi informada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e reforçada pelo porta-voz Rego Barros. Hoje, a lei que trata do FGTS permite que os beneficiários movimentem suas contas em caso de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. Mas, para o ministro e para o porta-voz, o FGTS é um recurso da pessoa que ao longo da sua vida vai acumulando, e não seria justo que uma pessoa tenha que entrar com seu próprio recurso para reparar os danos. Compartilhar uma poupança que é da sociedade em prol de um acidente que é de responsabilidade de uma empresa, o Conselho de Ministros está a avaliar se efetivamente isso é possível. A indicação é que não, que isso seja direcionado à empresa responsável pelo acidente.
Após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, esse tipo de tragédia passou a ser considerada desastre natural para que as vítimas pudessem movimentar esses recursos. Dias após o rompimento da barragem em Brumadinho, o Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastres do Governo Federal autorizou as vítimas a sacarem no FGTS o valor máximo de R$ 6.220 por trabalhador. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Cariane Costa, da Rádio Nacional em Brasília, trazendo detalhes sobre esse assunto ainda de Brumadinho. Que ano, né, gente? O ano começou muito difícil. Tragédia em Brumadinho, diversas situações complicadas aqui no estado do Ceará com relação, logo no segundo dia do ano, né? Ceará por completo, a capital Fortaleza também, apanhou muito da criminalidade nesse começo de ano, com diversas situações de violência em um nível altíssimo, né? Marginais tocando fogo em ônibus, em prédios públicos, acidentes vitimando pessoas. Ontem, a morte de um queridíssimo jornalista, o Ricardo Boechat. O ano não está começando muito bem não, viu? Olha, o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou para hoje, dia 12, uma manifestação em favor da ajuda humanitária oferecida por venezuelanos e estrangeiros. Ele pediu que as pessoas saiam às ruas e apelem por seus direitos, já que, em meio à crise política no país, há dificuldade para que as doações cheguem aos mais necessitados. Rapaz, colocaram até ônibus, caminhão, atravessado das pontes lá para não chegar a ajuda humanitária, né? Vamos ouvir agora mais informações com o boletim da Rádio França para a Rádio Senado, chegando com detalhes aqui na Rádio Ceará News. Confira. Rádio França. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, advertiu no domingo os militares venezuelanos que impedir a entrada de ajuda humanitária no país é um crime contra a humanidade, que os torna quase genocidas. Medicamentos e alimentos enviados pelos Estados Unidos à Venezuela permanecem há 3 dias em armazéns do centro de coleta instalado em Cúcuta, na Colômbia, na fronteira com a Venezuela, bloqueados por militares venezuelanos por ordens do presidente Nicolás Maduro. Os detalhes sobre este impasse com a correspondente da RFI em Caracas, Eliana Jorge. A chegada do primeiro carregamento da ajuda humanitária a uma cidade na fronteira entre Colômbia e Venezuela tem sido uma pedra no sapato de Nicolás Maduro. Para ele, o carregamento servirá para promover uma intervenção estrangeira aqui no país. Cada vez mais confiante, o Juan Guaidó tem incentivado o povo a apoiar a entrada da ajuda humanitária aqui na Venezuela. Neste fim de semana foi lançada a campanha Dê um Passo à Vida, através da qual cidadãos se cadastram de forma voluntária em uma página de internet. A meta é que todos os que se registraram possam participar ativamente das diversas etapas da ajuda humanitária aqui na Venezuela. Com centenas de pessoas passando fome e outras morrendo por falta de medicamentos, a entrada da ajuda humanitária é vista como um ponto bastante favorável a Guaidó por aqueles que se sentem desatendidos pelo governo de Nicolás Maduro. O primeiro carregamento será destinado ao atendimento de 250.000 a 300.000 pessoas que estão em risco de morte. Ouvimos Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas. Em um clima de tensão social que já dura vários meses, o Irã celebra nesta segunda-feira o aniversário de 40 anos da Revolução Islâmica. Em 11 de fevereiro de 1979, o regime imperial do Shah Mohammad Reza Pahlavi caía e o Ayatollah Khomeini tomava o poder, colocando fim à monarquia no país e marcando o início da República Islâmica. Uma grande comemoração é realizada nesta manhã na Praça Azad, centro da capital Teherã, com a participação de milhares de apoiadores do regime iraniano. A cerimônia tenta abafar a insatisfação da população diante da crise econômica que sacode o país desde o restabelecimento das sanções americanas no ano passado. O presidente Hassan Rouhani fará um pronunciamento à nação nesta manhã. Rádio França. Informações da Rádio França aqui na Rádio Ceará News com detalhes sobre a situação que está acontecendo na Venezuela. Tenso o clima. Os pobres são os que mais sofrem. A população em geral é a que mais apanha. Nem ajuda humanitária está sendo liberada para essas pessoas lá na Venezuela.
Olha, na eleição passada, gente, foram mais de 274 mil reais, é isso mesmo, 274 mil reais investidos para a candidatura da novata Débora Ribeiro, do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. A deputada estadual recebeu apenas 47 votos. O repasse do PROS enviado para a candidatura no final de agosto foi mais de 4 vezes maior que a do soldado Noélio, ex-vereador eleito deputado estadual pela sigla. Até mesmo o Luiz Eduardo Girão, eleito para o cargo majoritário de senador, e o capitão Wagner, estrela do partido na eleição passada. Todos receberam menos que a desconhecida Débora. Para a Justiça, a candidata disse ter investido mais de 75% do valor recebido na contratação de quase 150 militantes, sendo 26 deles coordenadores e 11 supervisores de atos. Mesmo assim, não existem vestígios online da campanha de Débora em redes como Facebook, Instagram e Twitter. Nem a candidata, nem seu número de urna, que era o 90088. Eles jamais foram mencionados de forma pública. No entanto, há indício de relações entre a candidata e o deputado federal Vaidon Oliveira. No registro de candidatura à Justiça Federal Eleitoral, a candidata declarou como e-mail o endereço deboravaidon90@hotmail.com. Além disso, pessoas que trabalharam com o parlamentar e até a irmã dele receberam repasses da campanha de Débora. Segundo informações prestadas à Justiça Eleitoral, na campanha de Débora Ribeiro, o número de funcionários é 3 vezes maior que os 47 votos obtidos pela candidata. Do total de pessoas contratadas, 27 receberam repasses altos de 4 mil a 5 mil para exercerem a função de coordenadores, e outras 11 foram contratadas como supervisoras de atos eleitorais em campanha. Entre os militantes contratados estão diversas pessoas que moram em Sobral e Tianguá, municípios onde Débora Ribeiro não obteve nenhum voto. Outros militantes aparecem nas redes sociais fazendo campanhas para outros candidatos a deputada estadual. Essa não é a primeira denúncia de candidatura laranja nas últimas eleições. No último fim de semana, o jornal Folha de São Paulo denunciou que o partido do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, teria criado a candidata laranja no Pernambuco para usar a verba pública de R$400 mil. A candidatura, que só obteve 274 votos, seria ainda uma forma de burlar a lei em vigor que prevê que pelo menos 30% dos candidatos devem ser do sexo feminino. As informações são do jornal O Povo. O pessoal tá achando que a Justiça Eleitoral tá brincando em serviço. Contratar pessoas que recebem de 3 a 5 mil reais e não adquirir no município, na localidade, no distrito em que essas próprias pessoas vivem, nem o voto delas, tudo bem, o voto é secreto. Às vezes a pessoa pode ser contratada e não compactuar. É pouco, né? É complicado. Para mim chega até a ser falta de caráter ser contratado para trabalhar por determinado candidato e não acreditar nos ideais daquele partido, coisa do tipo. Mas trabalho é trabalho. E você não votar no candidato em que você representou, a Justiça Eleitoral está em cima disso. Porque não justifica. Pelo amor de Deus. A Débora Ribeiro, gente, tinha um número de funcionários 3 vezes maior que os 47 votos que ela teve. Rapaz, 47 votos, a própria família pelo menos vota, né? Pelo menos os parentes, o filho, irmão, irmã, namorado, marido agregado. Dessas pessoas que foram contratadas, 27 receberam altos valores. Justiça Eleitoral em cima para analisar o que realmente aconteceu, né? Olha, o projeto de lei do Senado 318/2017 do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, pretende criar alternativas para renegociar os débitos por meio de acordo judicial e evitar a falência de pessoas com dívidas que ultrapassem o valor dos bens penhoráveis. Sobre o assunto, o repórter Jorge Cardim, da Rádio Senado, traz mais informações. Acompanhe agora a sonora do Jorge Cardim aqui na programação do Ceará Notícias. 6 em cada 10 famílias começaram o ano com dívidas.
Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que 8 em cada 10 endividados estão nesta situação por causa do cartão de crédito. Já um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que quase 63 milhões de brasileiros fecharam o ano passado com contas atrasadas e o CPF negativado, ou seja, com o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito como o Serasa e SPC. Para tentar proteger os consumidores e reverter este quadro de inadimplência, um projeto do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB pernambucano, cria alternativas para renegociar os débitos por meio de acordo judicial. Ele justificou que a chamada insolvência civil, que já existe nos Estados Unidos e na França, busca evitar a falência de pessoas com dívidas que ultrapassem o valor dos bens penhoráveis. Nós vamos dar um prazo de 5 anos para a regularização dos seus compromissos, mas prevê também que o devedor possa comparecer perante o juiz para que se possa fazer uma avaliação de todo o seu quadro de dívidas e reescalonar todos os seus pagamentos por um prazo de até 5 anos. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Da Rádio Senado, George Cardim. George Cardim, da Rádio Senado, obrigado pelas informações. Olha, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Dealer, eu acho que é isso, para desarticular uma organização criminosa que negociava drogas por meio de uma rede social. São cumpridos 10 mandatos de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Sergipe e Minas Gerais. As investigações indicam que o grupo responsável pelo mural atuava de forma organizada, agindo com membros de funções distintas e sujeitas a um comando centralizado. O inquérito policial começou no ano de 2018, depois da área de inteligência da Polícia Federal identificar a atuação de um grupo que usava uma rede social para comercializar virtualmente drogas, como maconha, MDMA e LSD. Os investigados serão indicados pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e com penas que vão aí de 3 até 15 anos de prisão e multa. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, nas cidades paulistas de Indaiatuba, Casa Branca, Oswaldo Cruz, Bauru, Birigui, também outras cidades envolvidas. Olha, houve diligências lá em Aracaju, Florianópolis, Curitiba e Divinópolis. As informações são da Agência Brasil. Olha, o Focus.jor traz notícias pra gente aqui. A proposta que amplia o número de secretarias regionais de 7 para 12 será enviada à Câmara Municipal de Fortaleza até a metade do ano. Porém, mesmo que aprovada, não haverá contratações de terceirizados ou nomeação de funcionários comissionados. Quem atua nas 7 regionais serão divididos e realocados nas outras unidades. A proposta da Prefeitura é estabelecer um novo recorte territorial de Fortaleza, já que a última divisão tem mais de 20 anos e foi realizada no governo de Juracy Magalhães. A ideia tem formatação, tem o intuito aí de colocar a mais próxima identidade entre os bairros. Com relação aos nomes das regionais, haverá uma discussão com organizações sociais e líderes comunitários para que Fortaleza possa ganhar, por exemplo, a Regional Grande Montese e também a Regional Barra do Ceará. Segundo o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IMPLA-FOR, para tratar da divisão territorial, o órgão informou que o modelo faz parte do sistema de governança do Plano Fortaleza 2040 e segue em planejamento. As informações são do Átila Varela, do portal Focus.jor. Tá aí, uma nova divisão das regionais aqui da capital Fortaleza. Cresceu bastante, a cidade cresce em ritmo acelerado. Uma nova divisão dessas regionais traz uma maior proximidade do poder público, da prefeitura, das organizações e divisões, os benefícios que cada bairro, cada região precisa, levando aquela prefeitura mais próximo do cidadão, fazendo valer o dinheiro dos seus impostos e também aumentando a facilidade para que seja cobrada e desenvolvida as obras regionais, os projetos estruturantes de cada região. Bairro
teoricamente, com a criação dessas novas regionais, dessa reorganização das regionais de Fortaleza, possa dar mais clareza e mais objetividade aos projetos de cada bairro aqui na capital. Olha, mais de 100 aparelhos celulares foram recuperados pela polícia após a realização de um boletim de ocorrência. A polícia encontrou os telefones com o comerciante Francisco Ney Rodrigues, que foi preso por receptação qualificada. Teve a denúncia de um roubo, aí a polícia investigou e foi atrás. Chegou lá, roubou, achou mais de 100. Segundo o delegado da Parangaba, Valdir Passos, a polícia chegou até o vendedor graças a uma pessoa que comprou o celular roubado. Em depoimento, no 5º Distrito Policial, o comprador informou que adquiriu o produto de um comerciante no município de Caucaia. Francisco Ney já possuía passagens pela polícia por venda de CDs e DVDs piratas. De acordo com o delegado Valdir, ele será autuado por receptação qualificada. Do total de aparelhos recuperados, 4 já foram identificados. O delegado orientou que as pessoas guardassem o número da identificação global de cada telefone, conhecido pela sigla em inglês e-mail, para facilitar o trabalho da polícia na identificação dos aparelhos. Somente no ano passado, o índice de recuperação de celulares roubados alcançou aí a média de mais de 70%. Em janeiro do ano passado, uma ação similar da polícia também conseguiu recuperar celulares roubados. A equipe da Polícia Civil do 8º Distrito Policial resgatou 15 aparelhos roubados durante 2 semanas. A unidade havia analisado os diversos boletins de ocorrência de roubos e furtos, assim como os de Caucaia. Os telefones foram encontrados graças ao número de registro global, que é mais conhecido como e-mail. Você está acompanhando o Ceará Notícias comigo, Eduardo Calegari, aqui na Rádio Ceará News. Quero que você nos siga nas redes sociais, aproveite para seguir aí o nosso Instagram, o Instagram oficial da Rádio Ceará News. Você está vendo ele aí na tela, é esse que está aparecendo aqui, ó, é esse aqui, o nosso Instagram, @Rádio Ceará News. Lá você segue e lá você acompanha as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo no Instagram, os destaques, as notícias de última hora. Tem aí os nossos convidados, também tem as promoções que são apresentadas aqui na Rádio Ceará News. Aproveita e também segue o meu, pessoal, é o @Eduardo Calegari. Eu tô tão desleixado que eu não tô lá com a minha tag aqui onde tinha o meu nome, né? Vou ter que refazê-la. Mas é @Eduardo Calegari, CALLEGARY. Eduardo Calegari é o nosso Instagram, pessoal, que também você fica acompanhando um pouco da vida dos apresentadores aqui da Rádio Ceará News. Ceará Notícias na Rádio Ceará News, trazendo mais informações para você. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o Hemoce, iniciou nesta terça-feira a campanha Folião que doa sangue, doa alegria. A ação visa incentivar pessoas a doarem sangue durante o período que antecede o carnaval. O evento contou com a participação da banda Os Transacionais. Com o slogan "O bloco mais sangue bom que você vai participar", essa campanha pretende relembrar a população que antes de brincar o carnaval é importante ser solidário, doando sangue. O lançamento aconteceu simultaneamente em Fortaleza e nos hemocentros do interior do Ceará: Iguatu, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte e Quixadá, com programação especial para os doadores. Já no dia 19 de fevereiro, a programação carnavalesca será com o bloco de pré-carnaval Camaleões da Vila, que vai se apresentar no Hemoce de Fortaleza a partir das 10 horas da manhã. O bloco, que tradicionalmente participa do circuito de pré-carnaval na Praia de Iracema esse ano, leva para as ruas o incentivo da doação de sangue na temática do desfile. Até o dia 26 de fevereiro, vários grupos e blocos irão se apresentar de forma voluntária para incentivar a doação. A coordenadora da captação de doadores do Hemoce, Nájila Lima, explica que quem pode contribuir com a campanha está realizando, quem pode contribuir com a campanha realizando uma doação de sangue. Ficou meio complexo aqui, né? Mas eu entendi que a coordenadora disse que todo mundo pode contribuir. Vamos acompanhar aqui a palavra dela aqui na íntegra, para que você possa entender um pouquinho mais de como colaborar com essa campanha. Essa campanha ela traz como tema o bloco Mais Sangue Bom que você vai participar, que tem como objetivo chamar a atenção da população para que antecipe as suas doações antes do feriadão e nos ajude a reforçar o nosso estoque para toda e qualquer eventualidade. Lembrando que as ações elas podem acontecer
tanto aqui em Fortaleza como nos hemocentros regionais, e para a doação acontecer é necessário que o candidato esteja saudável, alimentado, portar um documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Vale lembrar que os jovens de 16 e 17 anos, eles devem apresentar o termo de consentimento padrão, o qual nós disponibilizamos em qualquer uma de nossas unidades, como também nas redes sociais. E aí a gente pede à população que antes de pular carnaval, dê o seu primeiro pulo aqui no Hemócio e nos ajude a salvar vidas. Olha, a diretora-geral do Hemócio, Luciana Carlos, fala da importância dos hemocentros no interior que atendem não somente os municípios onde funcionam, mas toda a região que abrange. Acompanhe. É importante as pessoas lembrarem que o Hemócio é uma unidade que está presente no estado inteiro, então nós temos, além do nosso hemocentro aqui em Fortaleza, os hemocentros de Crato, Sobral, Iguatu, Quixadá e Juazeiro. Então, assim, qualquer pessoa no estado pode contribuir, porque esses hemocentros não ficam somente nas suas cidades. Eles também fazem coletas em municípios, em empresas, em escolas que solicitam. Então, assim, o objetivo da gente é que todo mundo possa contribuir, possa fazer sua doação, né, para que o atendimento no carnaval e no pós-carnaval seja o mais tranquilo possível. Aí, gente, a importância não é novidade. Nós sabemos que essas grandes festas, infelizmente, também acarretam problemas para os hospitais, porque as pessoas tendem a se envolver em acidentes, sejam de acidentes automobilísticos em geral, seja moto, seja carro, sejam pessoas que foram atropeladas, enfim. Infelizmente a violência também vem à tona, bala, faca, rua, carnaval de rua, festa em que você vê de tudo. Então é importante que você faça uma visitinha no Hemócio, né? É o carnaval mais sangue bom que você pode ter. Esse é o tema. Vou corrigir aqui, que é para não trocar o tema que foi criado, né? É o bloco mais sangue bom que você pode participar. É o tema da campanha de doação de sangue do Hemop. Com certeza você vai colaborar muito participando. As doações de sangue realizadas no Hemócio atendem aos pacientes em mais de 450 unidades de saúde no Ceará. Com a doação de sangue é possível beneficiar até 4 pessoas, pois o sangue é dividido em diferentes componentes, como hemácias, plaquetas, plasmas e outros. Colabore, faça você também a sua doação de sangue e ajude o Hemócio a repor aí o seu estoque, consequentemente ajudar as pessoas que venham precisar de um tipo de sangue específico ou do seu sangue, aquele sangue que você pode estar com a saúde em dia. Aproveite, vá ao Hemócio e ajude a fortalecer lá o estoque do Hemócio com sangue. Ceará Notícias. Olha, chegou a hora de você, amigo que está precisando de emprego, ficar por dentro das vagas de emprego que o Cine IDT está oferecendo, viu? Olha só, o Cine IDT divulgou a abertura de 215 vagas de emprego hoje, terça-feira, dia 12 de fevereiro. Você está desempregado? Então fique de olho agora em algumas das oportunidades de emprego. Confira. Armazenista, 2 vagas. Auxiliar de limpeza, 50 vagas. Chefe de cozinha, 2 vagas. Costureiro de máquina reta, 4 vagas. Eletricista de instalação de veículos automotores, 3 vagas. Mecânico de automóvel, 1 vaga. Gerente de restaurante, 1 vaga. Montador, também com 1 vaga. Motorista de ônibus urbano, 50 vagas. Olha aí, 50 vagas. Operador de caixa, 24 vagas. 16 vagas para representante comercial autônomo. Técnico de manutenção eletrônica, 2 vagas. Vendedor interno, 2 vagas. Para concorrer, os interessados devem se dirigir a uma das unidades do Cine IDT em Fortaleza, no centro, na rua Assunção 699, no Cefite, na rua Valdetário Mota sem número, e no Antônio Bezerra, na Demétrio de Menezes 3750, na Messejana, na Avenida Jornalista Tomás Coelho 408. A Central Fácil fica na rua Pedro Borges 20, no centro, e também na Casa do Cidadão, no Shopping Benfica, na Carapinima 2200, para você se inscrever e de repente arrumar aí uma vaga de emprego
né, por conta dessas oportunidades que estão sendo apresentadas no Cine IDT. Mas finalizando aqui com algumas notícias, né, falando ainda sobre a história aí infelizmente, do falecimento do jornalista Ricardo Boechat. Ele está sendo velado ali no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. O velório deve durar até as 2 horas da tarde de hoje e depois, às 16 horas, o corpo será cremado em cerimônia privada para familiares, né? Triste informação, o corpo do jornalista Ricardo Boechat velado na manhã de hoje, como eu falei aí, no Museu da Imagem e do Som, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Ele morreu no início da tarde de ontem, segunda, após a queda do helicóptero de Ricardo Boechat na Avenida Anhanguera. O velório começou no fim da noite dessa segunda-feira, uma cerimônia fechada aí para os familiares. Depois, no início da madrugada, foi aberta ao público e vai até as 14 horas de hoje, terça-feira, né? Até 2 da tarde. Esse velório foi aberto ao público. Foram ao MIS, entre outros, o governador de São Paulo, João Dória, ao Museu da Imagem e do Som. O João Dória esteve presente, o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, também esteve presente no velório. A viúva de Boechat, Verusca Boechat, afirmou durante a cerimônia que ele foi o ateu que mais praticava o amor ao próximo. Palavras dela: meu marido era o ateu que mais praticava os mandamentos mais importantes de todos. Ele que era o amor ao próximo, porque sempre se preocupou com todo mundo, sempre teve coragem. Ele é muito difícil, e é muito difícil fazer o que ele sempre tentou fazer. Então, com os erros e acertos, como qualquer pessoa, mas tem muito orgulho dele. Foi o que a esposa de Boechat falou. O corpo do jornalista será cremado hoje, né, em cerimônia restrita, às 4 da tarde, no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Também, nessa terça-feira, é velado o corpo do piloto do helicóptero Ronaldo Quatrucci. A cerimônia fechada para familiares e amigos ocorreu no cemitério São Paulo, em Pinheiros, na zona oeste da capital. O enterro está previsto para as 16 horas no mesmo local. Boechat era apresentador do Jornal da Band, né? E também da rádio Band News FM. Era colunista da revista Isto É. Ele trabalhou nos jornais O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Na década de 1990, Boechat teve uma coluna diária no Bom Dia Brasil na TV Globo. Ele trabalhou no Jornal Globo, foi diretor de jornalismo da Band e teve passagem pelo SBT. Ganhou 3 vezes, como eu comentei no começo do programa, o Prêmio ESSO, um dos principais prêmios do jornalismo brasileiro. A morte do jornalista causou comoção entre os políticos, as personalidades e também os jornalistas. O helicóptero em que estava o jornalista e o piloto caiu na rodovia Anhanguera no início da tarde de ontem e bateu na parte dianteira do caminhão, como você acompanha aí nas imagens que estão na tela, né? Infelizmente, o helicóptero pegou fogo logo após a queda. Segundo o capitão Paiva, da Polícia Militar, a aeronave tentou pousar no acesso do Rodoanel com a rodovia Anhanguera, quando um caminhão que havia acabado de passar pela praça de pedágio na faixa do Sem Parar não teve tempo hábil para frear e colidiu com a aeronave ainda pousando. Depois de apresentar o Jornal da Band FM na capital paulista, Boechat seguiu para um evento organizado para uma indústria farmacêutica em um hotel em Campinas, no interior de São Paulo. O helicóptero saiu de Campinas às 11h45, no interior do estado, onde Boechat participou dessa palestra, desse evento, e seguia em direção à sede do Grupo Bandeirantes no Morumbi, na Zona Sul. A queda ocorreu na rodovia Anhanguera, próxima ao Rodoanel, né? Triste situação, né? Ontem nós fizemos um plantão aqui na Rádio Ceará News, mostrando inclusive detalhes com fotos, enfim, do que aconteceu, né? É importante que a gente tenha que realmente mostrar mais uma vez a situação que foi apresentada, porque o Boechat
representou muito ao jornalismo brasileiro, era um grande nome da comunicação, né? E nós não podemos deixar de prestar todas as homenagens ao Boechat, ícone da comunicação brasileira. Eu particularmente acompanhava todas as manhãs, o programa dele na Band News FM, né? E infelizmente veio a óbito Ricardo Boechat. Nós vamos acompanhar um trechinho das imagens, né? De acordo com o registro aeronáutico, brasileiro, a aeronave estava com certificado de aeronavegabilidade válido, né? Bem como a inspeção anual de manutenção, ou seja, estava em situação regular, segundo a ANAC. A empresa dona do helicóptero que Boechat foi multada pela ANAC também em 2011. Né? Essa mesma empresa, esse helicóptero que está na tela aí, foi um helicóptero do mesmo modelo, não sei dizer se é o mesmo, né? Mas tem o mesmo prefixo, né? Pelas imagens do restante do helicóptero lá no chão, eu não consigo identificar ou mostrar para vocês se realmente era esse mesmo helicóptero, porque ele tinha uma cor diferente, né? Mas é esse o helicóptero com esse mesmo prefixo em que ele estava voando. A aeronave de matrícula PT-HPG acidentada ontem lá em São Paulo, era operada pela empresa RQ Serviços Aéreos Especializadas. Ela possuía a autorização da ANAC para fazer filmagens e tal, aeroreportagem, aerofotografia, dentre outros trabalhos aéreos, mas não para fazer transportes, serviço de táxi aéreo, transportes de passageiros de um ponto A a um ponto B. Triste informação, né? Aí, a atualização sobre essa situação, né? A aeronave de matrícula PT-HCG era dessa empresa, não tinha autorização para transportar passageiros. A ANAC abriu procedimento administrativo para apurar o tipo de transporte que estava sendo realizado no momento do acidente. Por aqui nós ficamos com o nosso programa de hoje, voltaremos amanhã, fé em Deus, com boas notícias, né? Aqui na Rádio Ceará News, com informações sempre em primeira mão para você e com qualidade. Vamos encerrar o nosso programa de hoje, deixando essa imagem na tela desse grande homem, né? Grande jornalista, Ricardo Boechat. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.